Olá! Mais um ArchiCast sendo gravado aqui na Casa Decor, em Uberlândia. E como vocês sabem, cada episódio que nós gravamos é mais sensacional do que o outro. E sabe quando você guarda a grande surpresa, a grande atração para o último episódio da primeira temporada? É isso mesmo. É a nossa grande atração, Sandra Oliveira, aqui de Uberlândia, com uma jornada belíssima e vai compartilhar tudo isso com a gente hoje. Aproveita, vai lá no sininho, clica, segue a gente no canal para acompanhar todos os nossos episódios. Vamos lá? Bem-vinda, Sandra Oliveira. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Prazer o nosso. A nossa primeira temporada se chama Como Tudo Começou. Isso conversando aqui com a nossa equipe, a gente percebeu que todos os profissionais parceiros da Casa Decor, que a gente compartilha o nosso dia a dia profissional, a gente sabe muito e o público desse profissional sabe muito dele no dia a dia, na execução da sua profissão. Mas muitas das vezes, como você mesmo até me citou, as pessoas querem saber mais da história, né? E é bonito a história que você já compartilhou uma parte comigo. E hoje nós queremos saber, Sandra Oliveira, como tudo começou. É uma longa jornada. Vamos começar por onde, né? Se for para começar assim lá do comecinho, vai ser uma história muito grande. O que fez você entrar para a área de decoração? Na verdade, o início, eu pensei em fazer administração. Aliás, nem era administração, economia. Oh. Eu não sei por que surgiu isso na minha cabeça, né? Aí, na época que eu estava fazendo cursinho, a gente foi fazer aqueles testes vocacionais. Nós tivemos uma aula, porque na época eles faziam umas aulas para a pessoa entender o que era o curso, né? E eu fui fazer aula de economia. Falei, gente, mas isso não tem nada a ver comigo. Absolutamente nada a ver. Olha. E aí eu falei, tem que buscar um pouco daquilo que eu gostava de fazer, aquilo que me deixa bem. E aí eu comecei a buscar um pouco disso e fui vendo que a minha ligação sempre foi com coisas artísticas. Então, desde pequena, eu gostava muito de desenhar. Então, tinha toda uma ligação com natureza, com formas. E eu acho que aí eu falei não, tem que dar uma mudada, uma virada de chave total, né? Que aí foi onde eu resolvi, dentro dos cursos que tinha na época, eu falei eu acho que o que tem mais a ver comigo. Na época, o curso chamava decoração, não era nem designer. Aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia. Não era nem designer de interiores. E aí, fui fazer decoração. Que ainda bem que mudou o nome, que agora designer de interiores acho que é um nome que abrange um pouco mais. Verdade. Né? Então, começou, eu imagino que bem antes disso, mas o passo foi tomado nesse momento. Saí de economia para fazer decoração. E quantos anos você tinha, Sandra? Nossa, Calil, data é uma coisa complicada. Não que eu tenha problemas com datas de idade, por exemplo, não tem. Mas assim, eu não lembro muito ao certo quando foi, porque eu parei um tempo. Eu fiquei 4 anos envolvida com um desfile. Olha! Aí eu fui para Brasília, quer dizer, não sei, coisa de adolescente, né? Então, eu voltei mesmo para fazer faculdade, eu acho que eu estava com 24. Mas então, quer dizer, essa veia artística realmente estava ali dentro de você. Já. Porque se você tentou a carreira de modelo e aí de repente veio para arquitetura, decoração, design, quer dizer, essa veia artística ela faz parte do seu DNA. Ah, não, com certeza. Isso vem, eu acho que de heranças mesmo, né? A minha mãe, ela costurava muito bem. Meu pai também, ele fazia alguns objetos de artesanato, eu imagino que seja com bambu, porque eu não tenho assim muita lembrança da minha infância. Aliás, é uma coisa que eu bloqueei, eu acho que devido até aos sofrimentos que a gente passou. Então, eu lembro muito pouco da minha infância.
E aí uma das poucas coisas que eu lembro eram alguns objetos que ele fazia. E a minha mãe sempre bordou, costurou, então assim, eu acho que a questão do desenho, da arte, está envolvendo toda a família. Que bom, que bom. Porque, por exemplo, eu sou química industrial. Pasme. Nada a ver com o que você faz. Nada a ver, nada a ver. Isso eu acreditava que nada a ver. Depois que eu comecei a trabalhar nessa área, obra, acabamento, venda, gestão, eu vi que isso fez toda a diferença para mim. Porque a química industrial, que é uma engenharia, tudo que me traz de estudo, de disciplina, a engenharia, ela impõe isso muito na Com gente, certeza. né? E foi ótimo para mim, né? Inclusive, me formei aqui também em Uberlândia. Sou de Araguari. Eu achava que você era de Uberaba. Não, eu falo que eu sou dos 3 Bs. 3 vezes. Porque eu realmente convivo todas as semanas em Araguari, Uberaba, Uberlândia, Ribeirão, Araxá, a região que eu vivo aqui minha vida toda trabalhando, pessoal e tudo mais. E adoro essa região. Não mudaria dessa região aqui por nada. Nada, nem para país nenhum. Eu adoro essa região aqui. Às vezes eu estou em Ribeirão e escuto a pessoa falando de mineiro. Eu falo, você não fala de mineiro não, que eu sou um mineiro da Gema, lá do Herigueri. Então, eu também percebo que na nossa região, esse mercado do design de interiores desenvolveu muito. Muito. Não é? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, que eu comecei nesse segmento com 12 anos, saí, formei em química, trabalhei um tempo, voltei, mas quer dizer, minha vida inteira trabalhando nessa área. Eu percebi que uma mudança de comportamento do público e da gente, hoje nós somos muito mais especialistas, técnicos, opções. Hoje você tem mais informações, né? Que Na chegam mão, né? muito rápido. A informação está na mão, Na mão. espontânea e numa agilidade de segundo. E quer dizer, para você também deve acontecer muito aquele cliente que chega com tudo no celular, né? Tá tudo pronto. Você fala assim, gente, será que essa pessoa realmente está percebendo que isso não combina, mas que ela chega com 50 milhões de prints? Não, até Não. que os meus clientes não chegam dessa forma. Que bom. A gente até pede, né? Quando nós temos um briefing para passar para o cliente assim que ele inicia a jornada com a gente, mas a gente pede para mandar referência, porque a primeira obra você não consegue conhecer um cliente. Então, por mais que você tenha um briefing bem feito, que você está ali perto do cliente, questionando, conversando, repassando o briefing com ele, não dá. Porque quantas vezes você tem o contato do dia a dia, que é aquilo que faz você realmente conhecer o cliente. Não dá para você conhecer numa obra. Aí eu sempre brinco, falei assim, você tem que ser o mais verdadeiro possível para que a gente consiga traduzir tudo isso para o projeto. Então, a gente pede referências. E uma coisa interessante de repassar essas referências, que aconteceu, a cliente pegou uma referência e o que ela tinha gostado era a cor da almofada. A gente pegou aquela referência e falou, gente, mas como é que nós vamos trabalhar esse ambiente desse jeito, né? Não tem nada a ver com a casa, não tem nada a ver com tudo que ela pôs aqui. A gente montou o espaço. Ela falou assim, não, mas isso não está do jeito que eu pensei. Eu falei, mas você passou uma referência, a gente foi um pouco baseado em cima da referência, do briefing, de tudo. Ela, não, mas essa referência aqui, o que eu gostei mesmo foi a cor da almofada. Eu falei, então tá certo. Aí eu acho que, assim, projeto e obra é uma coisa muito viva, que não tem como você ter uma regra básica para todos, porque você está mexendo com o sentimento da pessoa, com aquilo que ela sonha para a vida, e não só o sonho, mas com orçamentos também. Então, de repente, a pessoa tem um sonho que vai muito além daquilo que se programou para a obra. Então, você tem que extrair o máximo de informações possíveis e estar mais perto do cliente e dar essa liberdade para o cliente ser realmente o que ele é, no dia a dia da casa dele. E essa diferença de orçamento acontece muito? Assim, por exemplo, o cliente chega no seu escritório achando que vai fazer uma mega casa lá, vamos falar aqui, metros quadrados, 500 metros quadrados de casa,
e que ele ainda acredita que vai investir lá na obra inteira R$ 5.000 um metro quadrado? Ainda tem ou o pessoal já está um pouco mais consciente de valores? Ainda tem alguns clientes, mas eu acho que hoje, até devido ao mercado, eles estão mais conscientes que não tem como gastar só aquilo que planejou, que às vezes, tá, vou pôr um valor X, mas aí você muda o gosto, de repente um material que você vai escolher é mais caro do que aquilo que realmente você pode. E nunca fica, né? Não tem uma tabela assim, isso aqui, o cliente ser tão rígido, porque você não está lidando com uma conta matemática, a não ser o valor que ele queira gastar, mas gosto, sonho, tem como você mensurar isso de tal forma tão precisa. Então, às vezes, tem essas alterações, sim. Eu percebi aqui, nós trabalhamos com pisos, revestimentos, piso em madeira, porcelanatos, cortinas, toldos. E nós tivemos, sim, nos últimos 5 anos, umas alterações de tabela. Mas eu percebi duas coisas que deu uma movimentada grande de preço. Eu percebi a parte de estrutura, ferragem, concreto, eu vi que teve um aumento muito expressivo. E também percebi os planejados. Os planejados, nossa, eu vejo os orçamentos planejados do que eu via 5 anos atrás para hoje, eu também vi assim que uma mudança bem radical, Muito. não é? Teve uma mudança grande. Até se você pegar de lojas bem especializadas em marcenaria, você vê que tem uma diferença. Porque o produto subiu, né? Né? Então, aí você melhora a qualidade, melhora a tecnologia, não tem como aquilo custar a mesma coisa. E a gente está vindo de pandemia, de uma movimentação total na parte econômica do mundo, aí não tem como as coisas conseguirem manter o mesmo valor. Porque eu escuto muito cliente, lógico, eu não dou palpite algum, né, que não é na nossa área, mas eu escuto muito cliente, assim, uma casa de 500 metros. Eu escutava assim, meu projeto de marcenaria ficou 250 mil. Aí você fala, nossa, 250 mil? Hoje um projeto de 500 metros quadrados, a marcenaria fica 1 milhão. E dependendo do projeto, vai mais. Vai mais. Então eu achei que deu uma diferença muito expressiva, assim. Mas justamente isso. Pode ser esses dois fatores. Sim, teve aumento, mas a tecnologia e a qualidade também subiu muito a régua. Né? Acho que também isso influencia. Nossa moeda perdeu um pouco de poder de compra, pandemia, e ainda essa questão da qualidade ter mudado. Você achou que deu muita diferença em marcenarias de 10 anos atrás para hoje? Tem. Tem, porque o material mudou muito, né? Tem muita coisa que eu acho que melhorou bastante e outras nem tanto. Mas foi uma mudança considerável, porque hoje você tem a parte de metais, por exemplo, que antes quase não existia. Hoje você tem muito alumínio envolvendo toda a parte de portas, puxadores, que aí tem os puxadores com a tecnologia e valores que agregam. Então, não é mais aquela coisa básica. Você tem puxador que custa de 100 a 200, 500, dependendo daquilo que você queira gastar. Então, assim como tem as barras de alumínio que fazem os puxadores, tem aquele específico, do tamanho certo, com acabamento. Então, isso vai custar. Realmente. E uma das coisas que eu percebo, essa parte cinza que a gente fala da obra, né? Ela continua ainda um preço que a pessoa quer, né? Assim, gastei 5 mil, vou fazer minha casa, vou gastar 5 mil reais metro quadrado. Falo, pode ser, na parte cinza. A parte cinza até concordo. Meu construtor falou que vou gastar 5 mil reais metro quadrado. Vai mesmo, na parte cinza. Você está esquecendo que nós temos cortinas, nós temos planejados, nós temos um ar-condicionado, tem iluminação, tem todo o recheio, né, disso. E aí é onde eu costumo falar que hoje um projeto médio, não é para você exagerar demais, não. Assim, não, eu quero automação mega, eu quero um áudio mega. Aí sobe. Aí sobe muito. Mas um metro quadrado que eu vejo na região, 10 mil, 12 mil reais o metro quadrado. Que eu percebo, assim. Você acredita que está mais ou menos nisso?
Calil, eu tenho uma dificuldade com valores. Né, que você não acaba que não vê Não, eu não todas as fico tão... etapas. Assim, a parte inicial, que é a parte que você fala cinza hoje, com a demanda de construtoras, porque quando eu comecei era muito com construtores. Então era uma coisa assim, bem mais leve, né? Você saía, escolhia os pisos com os clientes e tal. Hoje não, a construtora envolve tudo, toda a parte de orçamentos e busca de materiais, mesmo que especificados pela gente. Então você não tem aquele contato com o preço final da obra. Entendi. Até porque eu não sou arquiteta, então assim, aí a gente acompanha menos ainda, né? E com esse apoio da construtora, na verdade, o cliente já contrata exatamente para isso, né? Para ter alguém para fazer orçamentos e apresentar toda a planilha para que a obra saia pelo menos num custo planejado. Então, eu não tenho tanto contato assim com valores. E é uma dificuldade que eu sempre tive. E hoje eu brinco com meus clientes, eu falei, se eu não aprendi até hoje ficar presa a valores quando eu vou escolher, da agora para frente é que eu não vou mesmo. Não, aqui mesmo na Casa Decor eu percebo, você não fala assim, isso aqui é caro, isso aqui é barato. Não, teve até uma cliente sua que você escolheu papel de parede super acessível, e então assim, não foi porque você achou barato ou caro, porque você gostou do projeto daquela cliente ali e tá tudo certo. Acho que esse é o caminho também, acho que não pode ser diferente. Não, eu acho que assim, uma coisa que eu me preocupo muito é com a qualidade, porque nem sempre aquilo que é mais caro, a qualidade dele é imensamente superior. Com certeza. Então, eu vou muito pelo sentir mesmo. Isso aqui se enquadra, está dentro da leitura do projeto, é aquilo que a cliente vai gostar? Aí eu escolho. E realmente é igual você falou, eu não pergunto o preço. A não ser que a cliente fale, Sandra, eu posso gastar tanto nesse projeto. Aí a gente vai adequar. Sim. Pega, de repente, uma coisa mais cara, outra com preço melhor, aí você adequa para chegar naquele orçamento. Mas não é a premissa, chegar assim, eu vim procurando tal preço. Então, é essa a dificuldade, saber... Mas nem alto e nem baixo, né? Não. Você vai realmente pela escolha do seu projeto. Do meu projeto. Legal, E aí, depois, a gente adequa o orçamento, e diz, tem que trocar isso aqui. Tudo bem, a gente vai e troca por alguma coisa similar, que não vai perder o conjunto, o contexto do projeto. Bom, então quer dizer, lá atrás, você que está me falando que já modelou, é assim que fala? Modelou? Eu não lembro Foi se era modelo? bem... E de repente veio para fazer um curso de decoração. Foi. Aí você está me dizendo também que no seu começo de carreira era trabalhar com construtores e definindo acabamentos. Na verdade, uma pessoa que fez parte dessa jornada, que foi o Maurílio, Certo. que eles hoje são 2 irmãos que mexiam com construção na época. Um era focado em casa e o outro em prédio. Então, era o Maurílio Santos e o Mauri. Então, eu comecei com o Maurílio. Então, assim, toda essa parte de obra eu aprendi muito com ele. Na prática. Na prática. Porque a gente ia para o escritório do arquiteto, sentava com ele, o Maurílio ia falando, faz isso, faz aquilo. Aí depois eu pegava o projeto, dava uma analisada, já pensando no interior, independente se eu fosse fazer ou não, mas eu já pensava nas dimensões, no fluxo, quer dizer, não tinha um cliente específico, porque a grande maioria das obras ele fazia para vender. Mas eu já ia tendo aquela noção do que o cliente vai fazer no dia a dia, que espaço que ele precisa, o que é o ideal. E aí, às vezes, uma boa parte a gente tem que mudar esse arquitetônico em prol do interior. Entendi. Então, foi onde eu aprendi muito a lidar com as mudanças dos projetos arquitetônicos para adequá-los ao projeto de interior. Entendi. E aí, então, quer dizer, você pegou essa experiência e isso fez toda a diferença para você, Sim, né? Porque, toda a diferença. Você fala que, eu não sou arquiteta. Ok, você é design de interiores. Porém, pela nossa tratativa, tem horas que você conhece mais do que vários arquitetos. Pela experiência. Pela experiência. Isso é ótimo.
E aí, de repente, você estava ali trabalhando com um construtor. E quando veio esse clique de falar assim, vou trabalhar independente? Acho que demorou um pouco. Porque o meu primeiro trabalho que envolve realmente a minha profissão foi na Casas do Babá. Ó, Eu não era funcionária da Casa do Babá, eu trabalhava como promotora de uma cerâmica que era importada, a Ilva. Não sei se você chegou a conhecer. esse não. Aí eu ficava lá atendendo os clientes, fazendo paginação de pisos. Então foi o meu primeiro contato realmente com a parte de interiores. Aí depois que eu saí de lá é que eu comecei a literalmente buscar obra. E eu acho que na época era muito difícil, né? Hoje eu acho que é mais fácil. Você tem Instagram, tem... É outro mundo, né? Outro mundo. Quando eu comecei aqui em Uberlândia, primeiro que eu não sou daqui. Então, naquela época, tinha muito de quem você é filha, quem que é a família. Mineiro, é bem isso. Mas Uberlândia era muito. Era? Muito. Pensa que eu devo ter... Eu nem lembro mais quantos anos de formada, mas tem mais de 20 anos. Era bem isso. O Romeu Zema, ele tava com uma camiseta que eu adorei. Cê é fi de quem? Não, e aqui, por exemplo, em Uberlândia, eu acho que já perdeu bem isso. Já. Né? Já perdeu bem isso. Mas Uberaba, que ainda é menor, ainda tem muito isso. Você é fi de quem? Então, quer dizer, Araguari, você é fi de quem? Então, é bem uma frase mineira. O Zema lá, você é fi de quem? E é fi, né? Não é filho, não, mas é fi de quem? É bem nítido mineiro isso. Sim, aí eu passei por essa fase. Então, como eu não tinha família daqui, não conhecia ninguém. Então, literalmente, era ir atrás de obra. E foi o que eu fiz. E você é de onde? Eu sou de Campos Altos. Ah. Aí era ir atrás de obra. Então, eu saía, na época, o meu escritório ficava em casa. Então, eu ia, passava nas obras, e na época também não tinha carro. Então, andei muito a pé, atrás de obra aqui perto, porque eu já morava aqui no Saraiva. Então, descia, passava na porta das obras, entrava, perguntava quem que era o dono, aí conversava. E foi numa dessas que eu conheci o Maurílio. Olha que espetáculo. E aí, sim, a gente começou a desenvolver um monte de projetos juntos. Eu acho que são muitas casas que a gente fez no Caraíba. Aí, através dele, eu comecei a pegar o interior de algumas casas, porque o cliente contratava, quando ele não fazia para vender, o cliente contratava ele para fazer a obra. E aí eu entrava nessa primeira fase, contratada por ele, e aí depois o cliente me contratava para fazer o interior. E aí foi. Começamos a pegar, deslanchou. Aí foi pegando um aqui, outro ali, foi indicando e foi. Mas é muito interessante essa questão de ter escritório em casa, porque eu não esqueço, eu não lembro quem foi a pessoa, mas ela foi no meu escritório, indicada por alguém, mas eu acho que na época era uma pessoa que já tinha uma condição de vida assim, bem... Aí eu lembro que ela foi, aí meu escritório era simples, né? Bem simples. Eu sei que ela foi, conversou comigo, nem voltou. Aí eu falei, sério, até eu conseguir atingir esse tipo de cliente, às vezes vai demorar um pouco. Eu vou ter que ter um escritório fora de casa. E aí eu falei, eu vou ter que batalhar para isso, né? Porque senão não vai rolar. Eu vou continuar pegando bons clientes, mas aonde eu quero chegar eu vou ter que mudar. Então, depois de um bom tempo, aí realmente eu mudei. Meu primeiro escritório foi no Fundinho, que era um prédio do Alexandre Santana. Foi onde te conheci? Com as persianas claras, se não me engano, branca? Foi você que vendeu as persianas para ele? Não, até não fui eu, mas eu lembro que eu fui te visitar no escritório que ficava no segundo andar. Sim. O escritório que ficava no segundo andar, eu lembro que eu fui lá te visitar para levar mostruário de algum cliente. Nossa, Calil, eu não lembro disso. Aliás, eu tenho um problema sério com memória. Eu tenho uma memória de elefante. Não, eu não tenho. A minha memória realmente é muito ruim. Foi lá, meu primeiro escritório. Isso que eu fui lá no seu escritório levar essa amostra tem fácil 20 anos.
Será? Não tem estudo, não. Não? Não. Porque de Casa Decor eu tenho 18. Será que já foi pela Casa Decor? Aí também não vou Eu lembrar. imagino que sim. Porque eu fiquei lá, eu acho que uns 5 anos. Aí depois, quando eu mudei, já tem 5 anos que eu estou aqui. Então tem 10. Na época eu não tinha a Alessa. Olha só. Acho que quando eu fui para lá eu ainda não tinha a Alessa. Não, já. Que eu comecei a trabalhar com Alexandre Santana, foi o nosso primeiro projeto, foi quando tinha o Shima do lado de cá, no shopping. Sim. A Alessa estava com 9 meses. Então dá para medir bem, né? Hoje ela está com 18. E, por exemplo, quando que foi essa virada de chave onde você começou a ter acesso a esses clientes com projetos mais robustos, mais parrudos? Quando você foi para esse escritório, no fundinho, já começou a ter uma clientela, já começou a mudar esse perfil de cliente? Na verdade, eu acho que a mudança veio exatamente com ele. Porque é uma família que tem todo um posicionamento dentro da cidade e ele entendia muito, conhece muito, porque são pessoas que viajam muito, né? Sim. Então, ele já tinha um restaurante igual o Shima, que já era um restaurante famoso. Então, assim, era outro nível de conhecimento. Então, acho que basicamente foi com ele, essa virada. Que aí, é o que você falou, antes não tinha essa rede social ativa, né? Era só indicação. Indicação mesmo. Quer dizer, aí uma pessoa começou a ver, outra começou a ver, e ali, quer dizer, do Alexandre Santana, eu acredito que você deve ter atendido quase a família toda. Com o passar do tempo eu fui atendendo. Depois eu atendi a dona Marlene, depois Marisa, Hélida, ou seja, atendi praticamente a família toda. E muitos deles hoje são seus clientes, né? Ainda são seus clientes. Quer dizer que virou realmente uma parceria aí de longa data, né? Direto, acho que foram quase 10 anos que eu trabalhei com o Alexandre, assim, fazendo praticamente todas as obras dele. Então, assim, sou muito grata porque esse perfil de um autoatendimento, de conhecer coisas realmente que têm uma relevância para um projeto alto padrão, eu aprendi com ele. Olha só. Porque a gente... Primeiro que já era o mundo deles, né? Não era o meu, mas eu sempre fui muito curiosa, então estava sempre observando. E a gente viajava muito para fazer, por exemplo, projetos. Eu lembro que na época do Shima, depois quando a gente fez a Haiti, a gente viajou muito. Nossa, eu adorava o Haiti. Até hoje eu não entendo por que aquela churrascaria fechou. Eu adorava aquela churrascaria aqui na Rondon. Agora eu acho que é academia, eu acho. Agora é uma academia. Vou só abrir aqui, ó, essa cortina, ó, nossa luminete da Hunter Douglas. Apreciar a vida. Ó, vou subir essa cortina. A visão noturna dessa casa que tem uma vista maravilhosa. Que vai ter projeto seu. Com certeza. E ai de mim, né, Sandra? Ai de mim, se não tiver, faz favor logo, Calil. Ó, tô apertando aqui. Subiu, acho que vou subir a outra também. Vamos lá, cadê tu? Aqui. Ó. Adoro essa cortina. Silhouette. É linda. Adoro essa cortina. As possibilidades, né, que a gente consegue com esse produto é fantástico. Eu gosto. E eu gosto muito também dessa vista. Essa vista não tem igual. Né? Eu gosto muito, porque a agitação de Uberlândia, parece que quando eu chego aqui no escritório, parece que eu não estou nem em Uberlândia. Tanto que aqui dá uma calma, é bem gostoso. E essa vegetação cresceu muito depois que a gente veio para cá. Que ela não era tão alta assim, não. Não era. Que, aliás, esse projeto aqui foi um projeto a 6 mãos, meu, Alexandre e Fernando Barros. Olha só. Estou usufruindo dele. Está usufruindo de uma vista maravilhosa. Ô, Sandra, e por exemplo, conta para mim, nessa jornada que tá lá, começou,
atendeu loja, construtor, escritório próprio no fundinho, agora escritório novo, já tem 5 anos. Qual foi a história nesse tempo, nesse tempo de atendimento, nessa carreira, que mais te falou, uau, isso está acontecendo mesmo? Que seja pro bom, pro ruim, pro mais ou menos. O que te mais surpreendeu? Um projeto que você fala, meu Deus, isso aconteceu? Acho que tiveram vários. O de maior peso foi quando a gente fez o Shima, né? Que já foi para o outro lado do shopping, que foi algo assim que saiu realmente do zero. Porque quando eu comecei com o Shima na sede antiga, eu fui fazer um complemento. Onde era o primeiro Shima no shopping? Porque o shopping mudou muito, né? Mudou. Ele ficava praticamente ao lado ali daquela entrada principal. Então, ele era voltado para o estacionamento de frente hoje, né? Aí, depois, ele foi para aquela outra entrada. Então, mas o Shima é onde é o Barolo hoje? Não. Não? É de lá. Tem a entrada principal, ele ficava do lado direito. Entendi. Então, lá eu fui, quer dizer, eu fiz um complemento de projeto. O projeto já estava pronto, aí estavam finalizando, eu entrei nessa fase. Aí, quando a gente fez o Shima, que realmente saiu do zero, aí foi um restaurante que a gente fez muitas pesquisas, e nessa época a gente viajou muito, então pegou muitas referências, e a família em si já tem um poder de identificar o que realmente é bom, porque é isso que eles vivenciam, além de viajar demais, então já tem uma experiência visual muito grande, né? Então, lá foi o primeiro projeto assim de peso. Aí depois a gente fez em frente, que foi o Empório, aí fez a academia, aí fez o Aichê, eu não lembro a sequência de um e outro, mas assim foram projetos grandes. E, por exemplo, no Shima, primeiro projeto grande. Conta aí uma história que aconteceu na obra que você fala, meu Deus, isso aconteceu? O que aconteceu de inusitado? Inusitado não, foi mais como a gente fala acidente de percurso, né? Ajuste. Deu um ajuste. Que foi a questão da escada. Eu tinha feito a viagem para Milão, e aí eu vim com a ideia da escada. A gente conseguiu executar a escada da forma que a gente tinha pensado. E eu acho que até que contei essa história para você, que a gente comprou um piso que era uma imitação de travertino para fazer a escada. E aí a escada tinha, acho que 1 metro... Eu não lembro se era 1,10 m, 1,20 m. Eu sei que o piso falava tal medida, vamos supor, 1 metro. Só que, na real, ele vinha com uma medida com 1,5 cm a menos. Uau! E aí que até hoje acontece isso, sabia? Acontece. Porque, por exemplo, o piso mesmo que nós trabalhamos da Roca, a gente tem o hábito de falar, é 1,20 por 1,20. Mas não é. Não é 1,20 cravado. Ele é 1,19,5. E às vezes vem até menos. Menos, E aí já tinha compra o piso, já estava ok, beleza. Foi medir a escada, e agora? O que nós vamos fazer com um piso que não vai cobrir o degrau? Esticar não tem como. Não tem como. E aí foi onde eu descobri uma característica minha que eu acho muito importante, é achar soluções. Porque, na verdade, as pessoas falam assim, vou contratar o profissional para fazer o projeto e tudo, mas eu acho, no fundo, o cliente te contrata para resolver, para achar soluções. Com certeza. Para que ele não tenha que se prender a ficar pensando, vou ter que fazer isso, aquilo, como que eu vou fazer? Não, ele contrata a gente para achar soluções para os sonhos, para os problemas, para tudo, né? E aí foi onde eu acho que eu falei, gente, tem que ter uma solução. Sentei naquela escada no dia, deu um desespero total. Eu falei, bom, agora eu não vou ter como fazer nada. Fui embora para casa, desespero total, porque não tinha... Falei assim, e agora? O que nós vamos fazer com essa escada? O piso já foi compro,
não tem como mudar piso em cima da hora. E aí me veio um insight, que foi fazer um complemento desses degraus com madeira, E aí você fez uma tabeira. só de um lado. Então, do lado da parede, tinha a faixa contínua de madeira. E aí deu tudo certo, mas foi uma loucura. E todo mundo pensou que foi proposital desde o começo. Ni- a não ser as pessoas que estavam na obra, ninguém sabia disso até então. Foi um acidente. Mas é bem isso. Eu também acredito que obra, eu costumo falar isso. Obra não é 1 mais 1 igual a 2. Não. Obra 1 mais 1 é igual a 3. Não tem ciência exata. Aquilo é tudo artesanal. A gente é o pedreiro, é o processo construtivo. Ainda, na grande totalidade, é artesanal. E não dá para esperar um resultado de indústria, corte exato, impecável, reto, esquadro impecável de um produto feito artesanalmente. Né? Acho que esse é não o tem grande como, erro na né? expectativa das pessoas. Porque a obra em si, ela é feita por seres humanos, É, que têm as suas emoções, seus problemas, e aquilo, querendo ou não, está ali. Você vai mexer com o piso, assentar um piso, colocar uma bancada. Você está mexendo com o humano, você não está mexendo com a máquina. Você pega lá um piso de 1,20 m por 1,20 m e aí o assentador passa a argamassa. Lógico que ele vai tentar fazer o melhor dele, Sim. mas pode ser que ficou um pedacinho sem argamassa e aí a pessoa chega, agacha, fica assim. Ah, aqui ficou. Ficou mesmo. Era um cara passando a argamassa na mão. Não. E realmente ele pode ter falhado ali um pedacinho e ficou ali um pouquinho. Pode? Eu falo isso para cliente às vezes fala, mas isso não pode acontecer. Pode sim. Não tem como. Não tem como funcionar essa ciência exata. Isso não é indústria. Não tem uma previsão assim tão precisa, né? Não é um corte industrial. Exemplo, aqui nós temos o porcelanato e nós temos a pedra natural. E às vezes, aí nós temos o piso cimentício. Eu fiz um atendimento que a cliente era extremamente observadora em cores. E aí, ela escolhendo um piso travertino e ela falando, nossa, mas esse travertino aqui, uma placa para outra, tem diferença de cor. Isso no porcelanato. Eu falei, tem mesmo. Que a pedra Porque, natural tem. A fábrica tenta arremeter o mais próximo do natural possível. E tem oito facetas diferentes. Nossa, mas o desenho não casa. Não casa. A pedra natural não casa desenho. Cada face é de um veio. Então tá. Então, eu vou ver se eu quero. Mas na minha área externa eu quero piso cimentício. Eu falei, não. Eu não posso te vender um piso cimentício para a área externa. Por quê? Falei, piso cimentício, você está achando um porcelanato industrializado, fabricado por uma indústria altamente competente, sequencial. Se você está achando que tem diferença na placa uma para outra, o cimentício você vai cair dura. Porque o piso cimentício vou comprar cinza, vou comprar bege, cada placa vem de uma cor. E com o tempo ainda fica um pouco pior. Ainda vai mostrar Altera mais nuances ainda. diferentes, né? Porque um absorve mais água, outro absorve menos, um fica mais manchado, outro menos, dá uma trincada, ele movimenta. Não, eu falei, não, você vai sofrer. E ela não acreditou. Colocou. Hoje cimentício. Até hoje ela lamenta. Ela fala, por que eu não escutei? Eu falei assim, é porque o seu perfil gosta do produto mais uniforme. E o natural, ele não é uniforme. Acho que não existe, né? Nada na natureza tão preciso, tão uniforme. Você vai pegar... Esse é o tchan, né? Para mim, na minha opinião, na minha singela opinião, o que eu gosto do natural é que cada peça tem a sua identidade, tem seu DNA diferente. Tem uma característica. Eu gosto muito disso. Mas aí, também, por exemplo, nós temos vasos cimentícios. Quando a pessoa pega e fala assim, eu quero um piso cimentício para a área externa. Aí eu vou observando a característica daquele cliente. Aí eu falo, olha aquele vaso ali.
Nossa, manchado, né? Falei, então eu sou piso cimentício no futuro. É assim? Tá tudo bem para você? Do mesmo jeito que teve uma cliente que falou assim, nossa, Calil, que lindo, é assim que eu quero. Aí eu falo, ah, não, então você pode comprar um piso cimentício. Senão você tem que comprar assim, ó, pintado, que aí é o industrializado. Ah, não, verdade. Que é essa expertise, né, que o profissional tem que ter É, em contato com o cliente. tem É que ter. saber Essa leitura é o importante. que ele gosta, como que ele gosta, É. como que é o convívio dele na casa, o que faz, o que não faz. Então, assim, é tão delicado, você entra muito na intimidade da pessoa, né? E você no seu briefing, você faz essas perguntas assim tão diretas hoje em dia? Você fala assim, ó, exemplo, fachadas. Ah, a pessoa quer fazer uma fachada e quer colocar um ripado de madeira natural. Eu cito um projeto que uma cliente chegou, o arquiteto criou um projeto fabuloso, uma arquiteta de Brasília, e chegou com uma fachada de 30 metros linear, tudo madeira. É maravilhoso. Maravilhoso. Só que eu já conheço essa cliente faz alguns anos. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, você tem certeza que você vai fazer isso na sua casa? Ela falou, por quê? Você não gostou? Eu falei, eu amei. É lindo. Você tem noção do trabalho, da manutenção, Aí eu falei assim, mas eu falei assim, da mas movimentação da madeira? eu falei, eu te conheço. Eu te conheço aqui faz anos. Você não é o perfil de pessoa que vai ficar cuidando da sua casa a cada 3 meses. Você vai deixar cair. Ela se ofendeu assim, Calil, você está falando que eu sou desleixada? Não é isso, é perfil. Tem gente que não vai ficar, sai cedo, trabalha muito, vida corrida, não vai ficar lá a cada 3 meses passando um verniz na madeira. Não vai. Dito e feito. Deu 2 anos, ela nunca passou um verniz naquela madeira. Nossa. A madeira perdeu, apodreceu tudo. Teve que trocar a fachada inteira. E ela é tão danada que ela trocou por madeira de novo. Então ela gostou mesmo. Eu falei, gente, mas não é possível isso. Eu falo quando tem horas que eu não conformo. Apesar que, isso já deve ter uma década atrás, hoje em dia tem uma vantagem do material chamado WPC, que ele é um ripado, ele é um painel liso, que está muito real da madeira natural, está cada vez mais real. Então, isso também 10 anos atrás também não existia. Sim. Então, hoje é uma característica que pode ser usada. Hoje vem o alumínio, O alumínio. vem outras formas de se trabalhar. Mas nunca é igual a madeira, né? É o que eu falo para o cliente, natural. Você vai substituir por algo que seja prático e aquilo que realmente vai atender a sua demanda. Só que não pode comparar. Um produto igual a madeira natural, não tem. E olha que assim, já teve, e você tem aqui o piso sintético, não é a mesma coisa, não tem a mesma beleza, não transmite a mesma sensação. Não é a mesma temperatura, Não. não é o mesmo acabamento. É o que você falou, é imitação. Eu acho que isso o cliente tem que ficar muito alerta com isso, porque às vezes até eu vejo que vendedores de loja atrapalham o projeto, porque às vezes chega lá um projeto com um piso de madeira na área íntima, uma pedra natural na área social, mas aí o vendedor da loja quer vender o que tem. E aí fica lá querendo descaracterizar o projeto. Sim. Apesar da gente aqui viver de venda, isso também eu não gosto. Porque eu acho que o projeto tem que manter a característica dele fiel. Tanto que eu falo isso muito para cliente. Cliente pega o projeto da Sandra ou de outro profissional. Ele chega aqui na Casa Decor, fala, isso aqui eu vou cortar, isso aqui muda. Não, é madeira. Que madeira? Não, vamos pôr um vinílico baratinho aqui, vai ficar quase igual. É o quase que nunca chega. Hoje eu tenho coragem, que eu falo que eu também estou nesse padrão que você falou, que eu estou sem filtro. Eu tenho coragem de falar para o cliente, você vai fazer cagada. Não é igual. Não é. Não pense que você vai tirar uma madeira natural da área íntima e colocar um vinílico que vai ficar igual, porque não existe isso. A entrega
do conjunto é completamente diferente. Aí o cliente fala, não, mas tá tudo bem, eu vou colocar o vinílico mesmo. Tudo certo. Eu não estou falando para você ir para um A ou para o B, mas eu estou te alertando. Porque às vezes a pessoa só vende o vinílico, aí ela fala, não, o vinílico é melhor do que madeira. Com certeza. Não é? Eu acho que essa consciência, inclusive no comércio, precisava melhorar bastante, né? Eu acho que já melhorou muito, mas ainda tem. Quer influenciar só pelo produto que ela tem. Isso é Exatamente. ruim. Isso é ruim. Eu vendo isso aqui, então eu tenho que É, fazer... aqui nós temos uma vantagem de a gente vender o vinílico e a madeira, nesse exemplo. E quando o cliente me pergunta se é igual, eu falo, não. Mas não pode, né? Aliás, é uma pergunta que Mas nem ele, precisaria, mas ele quer né? escutar, ele Porque quer não escutar é igual, que é. não tem como. É, A pessoa pega, vê textura, sente temperatura, não tem como ser igual. não tem como ser igual. O natural nada substitui. Nada. Aí, e outra coisa que eu defendo muito. Quando vocês, profissionais, criam um projeto, vocês pensam num conjunto. No conjunto. Aí chega o cliente aqui e vai cortando. Corta isso, corta aquilo, tira, muda, altera, põe um similar. Aí eu costumo alertar o cliente. Falo, olha, o seu profissional criou o seu projeto num contexto geral. Você vir aqui e mudar tanto como você está fazendo, você está tendo um projeto de outra pessoa. Você não está mantendo a identidade do seu projeto. Às vezes você está falando assim, vou tirar só isso, e tirar só isso vai descaracterizar a próxima etapa. E ele não pensa nisso. Ele só pensa naquele momento. E eu alerto. Eu falo que eu perdi isso é importante. eu perdi o filtro para isso. Eu falo. Eu tenho um cliente que está lá assim, eu não vou gastar tudo isso. Porque a pessoa só pensa, vou gastar tudo isso, vou gastar tudo isso. Gente, é sua casa. Não pensa no investimento, né? No investimento, pensa no bem-estar. Assim, imagina, eu também uso muito essa frase. Vai um cliente lá na Sandra Oliveira. A Sandra Oliveira faz o briefing. O que é o briefing comparado ao médico? É o diagnóstico. Você faz lá o exame para poder ter um diagnóstico daquele seu cliente, daquele paciente, e você dá o remédio certinho para ele. Mas aí ele chega lá na farmácia e fala assim, doutor, o senhor farmacêutico, o meu médico me deu esse remédio aqui, mas eu não estou gostando. Não, Doril? É assim que o cliente, eu alerto muito o cliente aqui hoje, quando vocês profissionais criam um projeto, e aí você pensa o conjunto, o contexto completo, e aí ele chega aqui e quer cortar, mudar, trocar para o similar. Eu falo, esse exemplo da farmácia com o médico. Eu falo, você pegaria a receita do seu médico cardiologista, que o seu coração está disparado, e falaria, não me dá esse remédio para o coração para poder melhorar. Não, Doril. Vai, tá certo? Aí o cliente para e pensa. Aí ele fala, né? Foi lógico que você vai lá, você contrata o projeto, paga o projeto, o seu arquiteto tira tudo de você, tira o briefing, tira todo esse gosto seu, e aí você vem cá e muda tudo. Eu acho que eu tenho uma sorte em relação a isso com os meus clientes. Eles não costumam... Talvez não é sorte. Talvez você consegue dar tanta confiança que ele não precisa querer, ele não tem abertura para mudar. Sim, com certeza. Às vezes é experiência. A experiência conta muito e, assim, ter um diálogo aberto com o cliente, né? E deixar o cliente falar, porque o que eu ouço, às vezes, de um ou outro cliente que chega e já passou por alguma outra situação, mas eu não posso dar opinião. Eu tentei, mas não consegui. Ou seja, um profissional que não deixa o cliente falar o que ele quer. Eu acho que é errado, né? Muito errado. Ele tem que falar. E você vai filtrar, e vai informar, e vai conduzir o cliente e o projeto para o melhor. Mas impor... E olha que são muitos, infelizmente, tem muita essa reclamação, porque tem que ser daquele jeito. Eu acho que hoje eu estou pensando muito mais no como o cliente sente a casa dele, como que ele realmente vivencia isso. Porque às vezes, agora, por exemplo, a gente está com um projeto que a cliente tem 30 anos que ela mora numa casa. Nossa. E vai mudar.
Gente, é uma história de vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado no conduzir esse projeto. Porque é a vida inteira ali. Criou Quer filhos dizer, casou, nessa casa. criou os filhos, netos, e de repente está mudando toda a vida da pessoa. E aí você tem que saber conduzir o cliente por esse caminho, né? É acolher o cliente nessa hora para entender que vão ter dores, não tem como. Uma pessoa que está num local há 30, 20 anos, por mais aberto que ela seja, não vai ser a mesma coisa. Então, é a hora do acolhimento. E essa transição, tá levando mobiliário, tá adaptando alguma coisa, tá tudo novo? Até que assim, a gente tem que tentar. O que dá para levar, aquilo que às vezes o cliente quer muito levar, você mostra, olha, aqui dá para fazer, a gente pode tentar mudar a cor e tal, mas tem hora que não dá. O projeto novo não conversa com o antigo. Atualização total. Aí você tem que realmente acolher o cliente e ajudá-lo a fazer essa transição. Não é só um projeto, né? Não é pegar o projeto ali do jeito que a gente está acostumado e, olha, é isso aqui que você tem que fazer. Não, como que a gente pode fazer isso aqui para te deixar mais confortável? É o tentar entender mesmo, fazer a leitura do cliente e acolher. Eu acho que essa palavra, acolhimento, ela veio muito com a pandemia, né? E é uma palavra que tem um peso e uma dimensão muito grande, que eu acho que quase todo mundo hoje precisa desse acolhimento. E os clientes também, porque às vezes tem N problemas. Aí obra, querendo ou não, é um problema a mais, que cada dia é uma história. E aí você tem que estar ali para dar o suporte. Eu acho que a nossa profissão ela tem muito isso, né? Além de fazer o projeto, você ainda tem que ser um pouco psicólogo. 1 mais 1 é 3. Obra é assim. Com certeza. Obra é assim. Até porque, não é porque eu falo que obra tem muito problema. Eu não vejo, às vezes, como o cliente fala assim, ai, minha obra, não aguento mais, meu Deus. Não, eu acho que só a expectativa dele está errada. Expectativa de receber um produto industrializado. Não existe. Obra é um monte de pessoas artesanalmente levantando a sua casa, o seu lar, sua próxima moradia. E eu cito isso muito porque eu percebo essa expectativa muito alta de dar tudo assim exato, e aí não acontece, e aí a pessoa fala que a obra está dando problema. E de repente não é problema, é característica daquilo. Da obra. Não é? Pra mim é característica. Por exemplo, um cliente seu, acompanhei a obra desde quando começou a levantar a parede. E aí ele voltou depois de 3, 4 anos e fechou as cortinas. Eu tinha certeza da certeza que todas as cortinas tinham ponto elétrico para elas. Eu fui na obra, eu marquei os pontos elétricos, eu mostrei, eu falei, quero aqui, fiozinho ali, aqui. Chegou para instalar as cortinas? Cadê? Não tem um fio. Não tem um fio. E olha que até nos nossos projetos, porque quando a gente vai fazer o projeto de gesso iluminotécnico, a gente já pede. Porque lá no briefing é uma das perguntas. Vai querer ou não? Mesmo que você não vá pôr, deixa a infra pronta. Porque amanhã ou depois, não, resolvi pôr. A infra está pronta. Exatamente. Eu falei assim, o que você vai gastar com a infra é muito pouco perto do transtorno que você vai ter e gastos a mais se você não fizer na hora certa. Eu tenho esse cálculo. Um ponto elétrico para a cortina, ele custa em média R$30, feito durante a obra. Um ponto elétrico, depois da casa pronta, ele custa algo em torno de R$1.200. Porque você tem que abrir gesso, fazer pintura. Eu vou ter que pegar essas planilhas suas e incorporá-las no meu briefing. Vai ser uma boa sugestão, porque é isso, faz isso. Mas hoje o pessoal está mais aberto, cara. Está mais aberto. Mas, muito por exemplo, às vezes também, o que não me ajuda é o gesseiro. Por quê? Exemplo, às vezes nesse cliente, a consultora largou os pontos elétricos. Ok. Só que aí o gesseiro veio e fez o que com o fio? Que fio que é esse?
Ah, eu vou jogar para cima do gesso aqui. Vou deixar esse fio aparente, não. Não é que ele está vendo errado. Ele só não está pensando na próxima etapa. Mas isso é uma coisa certa. Porque Não, é certo. Mas o que poderia fazer? Ô, construtora, eu não vou largar esse fio aqui aparente. Põe uma caixinha. Mas Aí acho eu vou que ver nem- onde está o fio. Mas acho que aí é a fase do projeto. Porque, por exemplo, o cara vai deixar o que a gente chama de rabicho, Rabicho. ou uma caixinha. Não tem necessidade. Se no projeto está especificado, o ponto vai ficar do lado esquerdo. Vai deixar ali. Então, quando a pessoa chegar para fazer a instalação, sabe que o ponto está lá. Mas exemplo. Aí lá você e vai- Fecha a sanca. Fechou de Não, aí gesso. você vai fazer um buraquinho para fazer a pescagem do fio. É. Que é mais tranquilo. Eu, por exemplo, eu não gosto que deixa rabicho, principalmente quando é pendente. Porque pendente é uma coisa que ele tem vida própria, né? É. Você chega à mesa para lá um pouquinho, você já perdeu o ponto. Como ele vai acompanhar algo que está embaixo, qualquer movimentação que você faz com a peça de baixo vai movimentar o ponto em cima. Com certeza. Então, eu já tive cliente, por exemplo, eu quero que já deixa o pendente marcado. E foi uma vez só. Eu falei assim, a gente não deixa o pendente já instalado, porque a hora que chegar à mesa, mesmo com layout, mesmo que a gente passe todas as medidas de circulação, de cadeira e de gente passando e tudo, se você deslocar um pouquinho no sentir 10 o centímetros pro lado espaço, mudou tudo. mudou tudo. Não, pode deixar. Eu falei, tem certeza? Tenho, pode deixar. Eu falei, então tá. Deu errado, né? Aí. Porque aí a mesa era um pouquinho maior. Aí foi sentir, não era nem o tamanho da mesa, mas foi sentir o espaço, não, eu quero que desloque ela um pouquinho para cá. Aí o pouquinho, Já se descentralizou. que seja 5 centímetros. Aqui, ó. Tá no centro, puxei um pouquinho, pronto, ficou feio. Aí teve que refazer. Então eu uso essa história até hoje, quando eu falo, não, eu já quero deixar o pendente, não. Mas é um pé direito duplo, depois vai ter que vir andaime, mais não sei o que. Eu falei assim, Faz parte do jogo. porque depois, a hora que você resolver mudar isso, aí você vai ter um trabalho muito maior, porque aí você vai ter que deslocar o ponto, você vai ter que pintar o teto inteiro. Nossa. Não é tão trabalhoso, mas é um transtorno, né? É Se transtorno. tem mobiliário chegando, Você pintar um teto já morando na casa é transtorno. é transtorno. É transtorno. Eu vejo andando em meio da sala e tal, é custoso. Mas, nesse caso lá, por exemplo, estamos lá, finalizando. O que é uma vantagem que eu gosto hoje do nosso time? Quando acontece um caso desse, chegar lá e o ponto elétrico não tá, por N motivos, o que é o normal das outras empresas que eu percebo? O cliente, não tem um ponto elétrico, a cortina está instalada e resolve aí. Não, a gente tem um eletricista no nosso time, a gente pega esse eletricista, desloca para essa obra, vai lá, resolve. Muitas das vezes o cliente fica nem sabendo. Por quê? Contrata a gente para resolver. É o que eu falo, cliente contrata a gente, não é para fazer projeto bonito, é para resolver os Para problemas. resolver o problema. Ele não quer Ou saber dar soluções. se a Porque... construtora deixou, não deixou, se ficou, não ficou. Ele quer funcionando. E com certeza, né? Não é? Porque ele vai querer um projeto para quê? Só para Ele quer assim, ó, funcionando. funcionando. Ó. Um dado interessante que eu quero compartilhar com você. Graças à sua participação, tem 14 anos que não vendia tão bem Hunter Douglas e Uberlândia como está vendendo em 2025. Que bom. Legal, né? Muito. Porque também é outra coisa que eu escutei muito caso que não, Hunter Douglas é caro, isso é caro, isso é caro, isso é E caro. eu, inclusive, fui uma das que falava, mas toda vez que faz um orçamento, o cliente assusta. E a política da Hunter melhorou muito. Eu lembro que a gente teve essa conversa que você Tá falou. muito isso mais é agressiva. importantíssimo. Tá muito mais agressiva, com produtos fantásticos e realmente tem muita diferença. Eu percebo porque eu já trabalhei com 50 marcas diferentes. Trabalhei com a maioria das marcas que tem no mercado hoje, eu trabalhei já. Então, olha só, olha esse controle, que lindeza. Então,
realmente tem uma diferença. É muito prático. Muito né? prática, uma diferença muito grande. A empresa está numa jornada gigantesca, empenhada em fazer o melhor produto do mundo. E o melhor é um dono agora brasileiro. Né? Sr. Jorge Paulo Lemann. Eu não sei da onde que esse investidor caiu de paraquedas para comprar Hunter Douglas no mundo. Comprou no mundo. Deve ser um negócio bom, né? Por isso que mudou, porque ele entende brasileiro. Ele entende brasileiro, ele entende que produto para escalar tem que ter uma competitividade. Tem. Né? Não tem como. Tem como escalar a bolsa da Hermès? É uma grife, linda. Mas quantas pessoas podem comprar uma bolsa de 300 mil reais? Quer dizer, e ainda ser aprovado, né? Porque a Hermès ainda tem que ser aprovado, não é só ter o dinheiro. Só o teu dinheiro. Não, ele conseguiu manter a grife muito em evidência, mas trouxe ela para uma melhor competição e além de vários produtos que só tem na Hunter Douglas. Isso aí, não estou fazendo merchan só não, porque realmente é um produto que eu deixei de fabricar, fabricava persianas, eu fui convencido a deixar de fabricar para poder ter o produto Hunter Douglas, hoje exclusividade total no Triângulo Mineiro é nossa. A meta é alta, mas nós estamos lá firme e forte lutando para poder deixar essa meta batida e não abrir espaço para ter outra revenda, até porque a gente está renascendo a marca na região. Né? Então, eu adoro trabalhar com fábricas com essa seriedade. E esse reposicionamento de marca não é fácil, né? Não é fácil. Se ela vem de um histórico ruim, não é o caso. Na verdade, eu acho que o único ponto era valor mesmo. Então, assim, o bom de você estar fazendo isso é porque não veio de um histórico ruim. O produto não é bom, ou isso. Não, era só valor. O produto era ruim demais e agora está tentando ficar bom. Não, na verdade... O produto era bom, continua sendo bom e agora com preço... Está mais competitivo. Está mais competitivo. É bem isso. Nossa, eu gostaria tanto de tomar uma garrafa de vinho, desse vinho todo dia, R$1.000 a garrafa, aí de repente esse vinho de R$1.000 passou a virar 200. Opa, agora acho que já posso tomar esse vinho. Então, é bem o que a Hunter vem fazendo e ainda mesmo assim se posicionando como grife. E lógico que não está igual aos outros, que às vezes está lá, não é mais 1.000 contra 100. Agora virou 100 contra 150. Quer dizer, está bem mais próximo, entregando um produto muito diferente. Né? Isso é perfeito. Quero vender bastante Hunter Douglas. Levar, inclusive, você para receber um prêmio nacional. Eu adoro os grupos regionais, né? Inclusive, ajudei a criar um deles. Adoro os grupos regionais, mas a vantagem também de Hunter Douglas que é um grupo nacional, não é só o regional. Até para as expectativas dos seus clientes, ela fala, uau, a Sandra foi premiada lá no Rosenwood, nacional. Eu acho que isso também dá peso lá pro parceiro. Ele fala, o cliente dele fala, que eu também vejo também, meu arquiteto recebeu um prêmio nacional. Na verdade, eu tenho assim uma leitura muito diferente disso, porque esse prêmio ele é muito embasado venda. Isso. Não é o melhor projeto, não é a forma que você lida com o cliente, é vendas. Tem arquiteto que às vezes até pega cliente de outro, travessa só para fazer a venda, para poder fazer mais pontuação e tal. Acontece. Não é a maioria. Lógico que tem mérito, né? Você vendeu porque você está com muita obra. Se você tem muitas obras, com certeza você desempenha um projeto. Não vou falar um projeto perfeito, que eu estou tirando essa palavra da minha vida. Porque essa história de perfeição, ela já me trouxe muitos transtornos. Mas você dá o seu melhor para que o cliente tenha realmente uma experiência no seu dia a dia satisfatória. Mas o tal do vender,
Então, às vezes, tem profissionais que confundem muito isso, né? Vender a todo custo não é legal. Não. Né? Aí vem o caso do piso de madeira que chega na loja, a loja fala que o vinílico é igual, porque ela só tem o vinílico. Não, aí não. Eu acho que achar esse ponto de equilíbrio é importante. Até eu citei uma pessoa que eu conhecia recente, né, que é o Domingos Mantelli, que é um ginecologista fabuloso. E ele é meu colega de E4, ele falando, né? A gente na mesa, como estamos aqui batendo papo, ele falando. Eu falei, tá, por que você está aqui, né? Num curso de gestão, você é médico, você tem que fazer especialização em medicina. Ele, não, pelo contrário, eu tenho que ser um ótimo médico, mas eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou esse ótimo médico. Então, lógico que não é, acho que não pode ser só vender, porque aí você não está mostrando que você é o grande profissional, mas também mostrar esse grande profissional é importante. Sim. É importante. E querendo ou não, a questão da venda em si, ela está incorporada nisso, né? Porque quanto mais clientes você tem, você só tem muitos clientes se você realmente for um bom profissional. Caso contrário... Eu já vi também muito profissional ter lá 50 projetos num ano, mas no outro ano tem só 2. Por quê? Às vezes dá aquele boom também na rede social, aí todo mundo acha que ele é muito bom e de repente ele só é bom de Instagram. E aí no outro ano já não tem mais projeto. Porque também, por mais que a rede social é importante, ela é importante para mostrar o bom, para mostrar o belo, mostrar o competente. Que na hora que mostra só aquele bom de Instagram, ele tem tempo para acabar. Com certeza. Não é? Sim. É duro isso, mas porque é real. Projeto tem todas as demandas, todas as etapas, e não é uma coisa assim tão fácil. Vou pegar um projeto aqui e fazer isso. É uma história, né? Você começa com ele ali, até que você desenvolve tudo, você apresenta, o cliente aprova, aí depois tem detalhamento, quer dizer, tem todas as fases de um projeto. Eu percebo até uma característica sua. Como a gente fala, né? Como tudo começou, você começou lá e foi contando toda a sua trajetória. E uma das características que eu observo em você, que eu gosto muito, você não escolhe, você não define nada para cliente correndo. Que isso até você às vezes fala assim, nossa, eu gasto muito tempo com isso, que às vezes eu percebo que você se questiona, será que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Eu te falo, está fazendo certo. Porque você está... Porque às vezes eu falo, nossa, tem tanto tempo que eu estou olhando isso aqui, será que... Porque você está fazendo certo, na minha opinião. Porque você está fazendo algo que os outros não estão fazendo. Às vezes, as pessoas, os profissionais estão correndo o olho muito rápido e aí, de repente, o resultado final lá não é aquilo que ele queria, nem muito menos o cliente. Então, esse parar, olhar com mais atenção, lembrar da próxima etapa, lembrar da etapa anterior e fazer isso tudo harmonizar, casar, não dá para fazer isso em 2 segundos. Então, isso eu também elogio o seu estilo de trabalho, só defendo também que esse estilo de trabalho tem que ser mais mostrado. Por quê? Um cliente tem que enxergar a Sandra e falar assim, gente, a Sandra, eu preciso contratar ela, porque ela não é a pessoa que vai simplesmente correr o olho e falar, é isso aí, pronto. Ela vai realmente pensar o meu projeto. Isso eu te elogio para todas as pessoas, mais nas suas costas que na frente. Porque não é comum hoje. Não é comum. Eu ainda me sinto meio da velha guarda, que eu comecei a trabalhar nessa área tem 31 anos atrás e já vi vários profissionais. Você lida, né, com cada profissional. Hoje eu já tenho mais de 600 profissionais parceiros e quer dizer, eu vejo a grande maioria meio no automático. Não, você não. Até mesmo pessoas do nosso time falam, nossa, a Sandra, se ela não vê, olhar, chegar pertinho, ver as características, pôr a mão e ver que realmente vai dar de encontro ao projeto dela, ela não aprova. Quer dizer, isso não é comum. É o cuidado, né? É o cuidado com o projeto, é o cuidado principalmente com o resultado e o cliente. Mas isso
você precisa mostrar. Porque você faz algo hoje singular, único. O seu cliente tem que entender que contratar a Sandra é diferente. Eu acho que eu vou pegar umas boas dicas com meu amigo Calil. E por exemplo, uma coisa que você falou e que eu percebi em conversas com você, que você quer retomar. Começo de carreira, acompanhando construtores. Para poder ajudar aquele projeto, mesmo sendo para venda, ser melhor. Sim. E percebi, com nossas conversas, que você quer fazer isso novamente. Ou já está fazendo? Não, vou começar. Isso é realmente um plano que eu tenho. Ou seja, é mais um produto dentro do seu portfólio. Do meu portfólio, que é a assessoria para construtoras. Eu sou vamos falar que eu tenho uma construtora, faço um projeto com arquiteto X, mas eu quero o refino do meu design de interiores. Eu envio esse projeto para a Sandra e você vai fazer esse refino, é isso? Eu não sei se é bem um refino, mas Dicas, eu acho que sugestões? Principalmente pela experiência que eu tenho, né? Sim, com certeza. Em cuidado direto com o cliente. Então, além da experiência com o cliente, acho que a experiência de vida conta muito, né? O que você vivencia, não só dentro e fora do projeto. Porque, às vezes, são pequenas coisas. Quando a gente pega o projeto de interior para fazer, muitas vezes a gente tem que adequar alguns pontos. Não é que a gente está querendo mexer no trabalho do arquiteto, refazer algumas coisas. É que, às vezes, passa por um ponto que ou não foi detectado ou não foi falado para o cliente aquilo que precisava, ou o cliente não informou para o arquiteto exatamente o que ele queria. E quando a gente parte para o projeto de interiores, que é algo muito mais íntimo, muito pessoal, aí a gente tem que falar. Vamos supor, o cliente quer uma bancada livre de tantos centímetros, porque quando eu estou cozinhando eu ponho uma panela, ou eu ponho isso ou aquilo ali, e não tem aquela bancada lá. Não vai conseguir. Aí eu tenho que mexer. Ou, não, eu gosto de uma bancada. Esse, inclusive, é um cliente que já foi nosso há um tempo e voltou agora. Se voltou é porque fez falta. Com certeza. E é uma pessoa que entende, inclusive, de medidas do que ele gosta dentro da casa dele. Eu gosto da bancada do banheiro, tem que ter no mínimo 1,50 m. Aí, a hora que eu olhei o projeto, eu falei, mas se eu ponho a bancada de 1,50 m, um box precisa de pelo menos 1 metro. É o mínimo. E a bacia sanitária, no mínimo, o mínimo do mínimo teria que ser 80. Porque o ideal para mim seria 90 centímetros. Já mínimo. deu 3,30. Eu falei, não tem esse espaço aqui. Aí foi medir, olha, não dá. Então, nós precisamos aumentar esse banheiro. Para pegar essas medidas que você tem, vai ter que aumentar. Então, não é aquele negócio assim, é pegar o projeto do arquiteto e mexer por simples desejo de mexer. Não. É porque às vezes precisa. É o olhar diferente. Porque eu também percebo essa característica muito aqui em Ribeirão. Uberaba menos, Araxá menos, Patrocínio menos. Eu percebo muito aqui em Ribeirão a característica de fazer, sim, o projeto arquitetônico lá com o arquiteto e já envolver um escritório de design de interiores nesse projeto. Eu percebo isso muito aflorado aqui em Ribeirão, porque é uma visão diferente. Sim. Eu acho que é um complemento. Né? Não estou falando que é melhor nem pior, não é isso o meu julgamento aqui, de maneira alguma. Mas eu vejo que é uma visão diferente. Quer dizer, às vezes, combinações que você vai sugerir, um arquiteto não vai fazer. Por quê? E do mesmo jeito que, às vezes, um projeto arquitetônico vai vir lá com uma viga em balanço, você também não vai sugerir. Por quê? Porque cada um na sua ali. Sim. Né? Na sua especialidade. E eu acho que é bem isso. É um conjunto, né? Eu acho que trabalhar em parceria, por exemplo, para gente que é formado em designer de interiores. Ou seja, você não faz arquitetura, mas você vai trabalhar dentro do projeto de um outro profissional. Eu acho que tem que estar muito bem alinhado.
quando eu comecei, eu não tinha essa preocupação. Porque como eu comecei a mexer muito no arquitetônico junto com o construtor e junto com o arquiteto, eu acho que eu acabei pegando essa leitura e, por uns bons anos, eu não me questionava isso. Vou mexer no projeto e vou adequar para aquilo que o meu cliente quer. Aí, um belo dia, foi uma virada de chave. Falei, gente, eu estou mexendo num projeto de um profissional que pensou, que sentou. Pode não ter ficado exatamente aquilo que o cliente queria, e a gente nunca pode saber exatamente o que o cliente passou ou deixou de passar naquele momento. Eu falei assim, eu preciso ter um pouco mais de cuidado. Então, acho que isso veio muito com amadurecimento mesmo, né, de sentir. Porque eu entrei numa casa, e isso foi nesse momento exato que eu falei, gente, a gente precisa conversar um pouco mais com o cliente, com o arquiteto. Era uma casa moderna e a decoração estava inteira clássica. Nada com coisa nenhuma. Eu falei, gente, a cliente construiu essa casa para ela. Um dos dois pegou o caminho totalmente errado. Porque como que você faz uma casa limpa, moderna, e chega lá, tinha papel arabesco, pendente, totalmente clássico. Eu falei assim, alguma coisa mudou. Ou seja, a cliente informou, aí a gente não sabe, né, o que a cliente informou para o arquiteto e o que ela informou para o designer. Alguma coisa não conversou com não alguém. conversou. Aí eu falei assim, nossa, a gente precisa tomar cuidado. Aí, na hora, eu peguei a dor do arquiteto. Eu falei, gente, na hora que ele entrar dentro dessa casa, ele vai sofrer. Porque não tinha nada a ver com a leitura da casa. Aí eu comecei a ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. Hoje, por exemplo, quando chega algum projeto que a gente tem que mexer, eu entro em contato com o arquiteto. E não fica enciumado, não? Às vezes pode ser que fique, né? Mas assim, você entra e fala assim, ó, eu preciso de fazer isso, por isso e isso. Então, qual que seria a melhor forma da gente fazer isso? Você altera, eu altero, você conversa com o cliente. Então, isso eu acho legal. Não, eu já estou congelado aqui. Cadê a blusa de frio? Nossa senhora, tá bem em cima de mim aqui. Pega lá com a Elizabeth, se não estiver achando aí. Deve ter lá guardado. Bom, então, assim, Sandra, mas, por exemplo, eu fico pensando que às vezes gera um pouquinho de ciúme, né? Ou não, do outro lado já está bem mais também. Como aqui é uma característica, o outro lado também já deve estar mais adaptado um design, ligar e trocar ideias. Eu imagino que isso é de profissional para profissional. Vão ter aqueles que não gostam, assim como eu tenho alguns parceiros arquitetos que, quando o cliente fala, a Sandra vai fazer, eles chegam para mim e falam, Sandra, você tem total liberdade de fazer o que precisar, você me avisa que eu posso estar te auxiliando também, mas se o cliente pedir, só não pode mexer às vezes aqui e ali, fala, mas o resto... Então, é bem legal, assim. Eu tenho uma troca boa com alguns arquitetos, mas eu imagino que não deva ser uma coisa geral e nem fácil, porque eu me coloco no lugar, né? As pessoas chegarem e falar, não, vou mexer no seu projeto, vou tirar isso aqui, vou pôr aquilo ali. Eu acho que ninguém, no fundo, vai gostar, né? Mas se é algo para melhorar, o conjunto depois vai levar o nome dos dois, né? Então, isso eu acho que é importante. É isso aí, não ter o ciúme excessivo e realmente usar o conjunto a favor próprio. Quer dizer... Em prol da pessoa mais importante, que é quem? Cliente. O cliente. O cliente tem que ficar satisfeito. E é importante o cliente satisfeito indica, cliente satisfeito volta. Hoje na Casa Decor, nós estamos em evolução. Como todos nós, eu acho que tem que estar, né, sempre em evolução. Sim. Nunca pode chegar, assim tá bom. Né? Não, estamos sempre em evolução. No nossa pesquisa de pós-venda, tem um dado interessante, que tem uma das perguntas que a gente faz na pesquisa de pós-venda, que é: olá, cliente. Aí faz lá algumas perguntas e fala: você voltaria a fazer negócio com a Casa Decor? 97% dos clientes respondem que sim.
Ah, isso é uma maravilha. Então a gente está com o retorno. Uma capacidade de retenção muito boa. E isso é bom. Sim. Mas sabe aqueles 3% que não pode errar? Mas sempre vai existir, Calil. Mas isso eu sou inconformado. Não, mas aí é aquela palavra que eu te falei que não existe. Perfeição. Mas eu preciso diminuir. Eu quero levar essa pesquisa a 99% de satisfação, que, na verdade, satisfação a gente já está em 99%. Uhum. Só que, às vezes, isso que você falou, que hoje em dia é sua experiência, você fala mais tal, eu já estou com 75, 80 anos fácil. Porque filtro acabou. Eu já acabei o filtro, não tem mais. Falo que é uma beleza. Nada bom e nada ruim. E tem gente que absorve, tem gente que não. Que tem gente que não gosta do não. Sim. Né? Tem gente que quer só escutar o sim. Nem que seja para enganar ela quer escutar o sim. E eu não dou conta. Eu viro e falo, essa cortina aqui dá pirueta? Eu falo, não. Mas eu quero. Não, então não é comigo. Porque eu fazendo isso, ainda tenho problemas. Imagina se eu falo que dá pirueta. Então eu aprendi a falar o não mais fácil. Você consegue entregar a cortina para amanhã? Não. Então eu vou comprar de outro. Tudo bem. Mas eu não vou mentir. Mas você sabe que isso é uma coisa muito interessante de observar, que às vezes o cliente chega no escritório com um orçamento, aí a gente passa a nossa proposta, e aí quando ele vê os prazos, aí ele fala assim, nossa, não vai dar para fechar, porque a pessoa me falou que entrega o projeto em tanto tempo. 10 dias. 10 dias entrega o projeto da casa. Aí eu falei assim, olha, mesmo que a pessoa te entregar o projeto nessa data que ela está falando e que eu acho muito difícil, todas as etapas não vão se concluir nesse prazo que você quer. Porque você precisa do gesseiro, você precisa do eletricista, você vai precisar do pintor, aí vem a marcenaria, aí depois vem o papel de parede, vem isso. Não tem como. Então, não se planeje pensando que você vai conseguir fechar essa proposta e mudar nessa data que você quer. Você joga bem claro assim? Não, hoje eu jogo, sabe? Eu também tenho coragem de falar isso hoje. Mas aí a pessoa às vezes não volta. Por quê? Porque a outra pessoa lá fez uma venda muito boa, eu consigo e tal. E a pessoa está querendo mudar naquele tempo e ela vai acreditar. Ela se ilude naquele prazo. E vai. E aí depois você não recebe o comentário assim, nossa, Sandra, não fechei com você, arrependi, porque fulano falou que entregava com 30 dias e entregou com 4 meses. Já teve. E eu achei muito interessante que um dos últimos projetos que a gente fechou no final do ano passado foi uma situação assim. Eu quero mudar para casa em tal data. Eu falei assim, olha, não dá. Aí eu não vou nem fazer sua proposta, porque esse prazo aí é o prazo meu de estar desenvolvendo o projeto. Aí a pessoa deu uma sumida. Aí eu deixei. Aí passou um tempo, eu chamei. Aí ela falou assim, eu tô analisando aqui. Eu falei assim, no mínimo, alguém falou que entrega. Aí foi no escritório, eu falei assim, olha, hoje, só para você mandar um projeto detalhado, isso eu estou falando, esquece toda a minha parte de detalhamento e tudo que a gente tem que te entregar. Vamos mandar para o marceneiro. Só para ele orçar, ele vai levar umas 2 semanas. Ou mais. Verdade. Se ele fizer um bom orçamento. Se for aquele que sai um orçamento que eu não sei nem que jeito que eles fazem lá, que às vezes ele coloca quarto, sala, tanto. Eu falei assim, mas não tem descrição nenhuma do que você vai entregar? Dá ali um preço baseado... E vai. Ainda assim, eles não entregam com menos de 1 semana. Aí, vamos supor, a gente consegue pegar todos os orçamentos em 3 semanas. A gente vai sentar, analisar cada orçamento junto com você, para ver o que tem, o que não tem, para você não ter surpresas depois, porque eu fechei com esse aqui, que o preço está melhor. Aí não está a iluminação inserida, não tem o vidro, não tem o espelho. Quer dizer, ele não viu nada disso, só viu o preço não lá. Um custa 10, outro custa 12, vamos de 10 e pronto. Por isso que, às vezes, a gente repassa com o cliente os orçamentos. Legal, hein? Gostei. Porque, senão, às vezes, vai acontecer. Não pôs a iluminação.
A iluminação desse projeto aqui, desse orçamento está ok e o outro não está. Aí ficou mais barato. Aí quando o cliente vai comprar, fica muito mais caro. Não tem milagre, né, Sandra? Não tem. Esse milagre aí, eu falo, cliente que chega no escritório, chega na Casa Decor, falando que vai construir uma casa de alto padrão com 5 mil reais no metro. Cliente que chega e fala assim, eu estou fazendo uma obra de 500 metros quadrados e quero a minha casa pronta com 10 meses. Eu falo, gente, que mundo esse cliente está vivendo? Porque isso aí não existe. Só que, é isso que você falou, nem todo mundo tem coragem de falar a verdade para ele e nu e cru. Não vai acontecer. E muitas pessoas, em vez de parar e pensar, falam, poxa, essa pessoa está me falando não, às vezes é a única que está sendo verdadeira comigo. Não, muitos clientes compram a sua verdade, mas muitos clientes gostam de ser iludidos e aí depois fica, o meu construtor não me entrega, minha obra está atrasada. Já aconteceu isso. Cheguei em obras que a pessoa me chamou para fazer um orçamento de cortina e aí eu pergunto sempre, quanto tempo que você tem de obra? Eu tô com 12 meses, mas meu consultor está atrasado. Falou que entregava com 10. E é uma casa lá de 500 metros. Aí eu olho e falo assim, gente... aí eu falo, não, seu consultor, pelo contrário, seu construtor aqui tá muito bom. Porque essa casa aqui, o normal de construir ela é 18 a 20 meses. O quê? Não, nem fala isso perto do meu construtor, senão ele vai acreditar que tá adiantado. Vai começar a me atrasar. Eu falo, não. Então, às vezes as pessoas acreditam nessa ilusão e tá errado. Quando você recebe uma coisa assim, muito verdadeira, acho que vale muito do olhar, assim, será que essa pessoa está falando a verdade ou está me iludindo? Não, ele está falando a verdade, eu vou preferir essa verdade aqui, porque pelo menos eu não vou ficar frustrado achando que vai fazer em 12 meses e vai virar 18. É melhor eu escutar 18 e ser 18. Sim. Né? Isso em tudo. Com certeza. Né? E é muito interessante essa questão de tempo. Essa cliente, por exemplo, inclusive ela fechou com a gente. Aí acabou que em um determinado momento ela teve que mudar para casa. Já está morando? Só que assim, ela falou, Sandra, eu vou ter que mudar, porque eu acho que não sei se eles venderam o apartamento e tal. E mudou com tudo encaixotado e mais não sei o quê, mas ela falou assim, hoje eu consigo entender que realmente não tinha como mesmo. E uma outra coisa que a gente faz nos nossos projetos é oferecer assessoria das organais. Por quê? Aí o que ela fez? Antes da cliente encaixotar tudo, ela foi lá e dimensionou tudo que ela tinha para que a hora que a gente estivesse desenvolvendo o nosso projeto, a quantidade de gavetas, de porta, onde vai guardar isso e aquilo, ela já tinha o quantitativo. Que espetáculo, Sandra! E isso ia, quer dizer, favorecer a cliente para não ter que, de novo, tirar tudo das caixas para ela fazer uma contagem, uma averiguação e a gente poder fazer um projeto mais específico. Até o projeto imobiliário, né? Pensado naquilo que ela tem. Então, isso já tem o quê? Deve ter uns 2 ou 3 anos que a gente faz esse acompanhamento junto com a profissional que trabalha literalmente com isso, né? Então, ela faz o quantitativo do cliente, depois ela senta com a minha equipe, vou precisar aqui de tantas gavetas, de tantas portas, disso, isso e aquilo, porque no nosso briefing tem, quantos sapatos, quanto isso, quanto aquilo. O cliente fala, mas às vezes nem ele sabe exatamente a quantidade. Então, quando o profissional vai lá e faz o levantamento de tudo, e alturas e tudo aquilo que a gente precisa, quer dizer, é um mínimo de falha possível no projeto. Quando, por exemplo, vamos falar, o Calil quer fazer um projeto de uma casa nova com a Sandra. Quanto tempo hoje você pede para entregar um projeto de uma casa de 500 metros? Olha, a gente tem umas etapas e isso também depende muito da demanda que está o escritório no momento. Uma média 2 meses, 3 meses, 5 meses? Não, vai mais do que 2 meses, porque você tem a etapa de briefing. Depois você faz... Quantas páginas tem o seu briefing? Para eu fazer minha casa, eu quero te trazer o meu briefing preenchido. O que você manda, o quê? Tem 3, 4? Não, tem mais. Eu acho que ele deve ter umas 8, 10 páginas. Uau! Porque a gente faz por ambiente. E aí a gente faz... E não é um padrão.
Por exemplo, eu não tenho um padrão de briefing para todos os clientes. Para Depende do projeto, cada né? cliente, lógico que você tem uma base, e aí você pega aquela base e para cada cliente você vai elaborando. Porque o cliente chega e fala assim, eu vou querer, na cozinha eu quero 2, na conversa eu vou querer 2 fogões, vou querer isso e aquilo. Então, na primeira conversa, antes de fechar o briefing, quando ele está falando o que ele quer, a gente já vai anotando, e aí quando a gente monta o briefing, a gente vai exatamente de acordo com a entrevista que a gente fez antes. Que aí você vai montar, aí tem uns que vão dar mais, outros menos, mas assim, é uma coisa bem minuciosa. E eu até estava vendo há pouco tempo alguns profissionais falando assim, eu faço o briefing, outros falam, não, eu não faço, eu prefiro conversar com o cliente. A gente faz as duas coisas. A gente conversa antes. Esse lá eu já vi. É o meu. É o seu? O próprio. Menos mal. Deve ser a hora do remédio. Tá acabando. Bom, aí você faz o briefing. A gente conversa com o cliente muito. Depois que fecha o contrato, a gente tem uma conversa legal com o cliente para tentar extrair o máximo de informações do dia a dia, de rotina, de como que ele usa a casa. Aí depois a gente monta esse briefing, manda para o cliente, porque ele tem o tempo dele, né, para pensar em tudo aquilo. Aí a gente senta e repassa o briefing com o cliente. Então, na verdade, a gente tem 3 momentos antes de começar o projeto. Personalizado ao extremo. Ao extremo. Ao ponto de, por exemplo, banheiro. Você toma banho virado para o chuveiro ou de costa para o chuveiro? Aí, quando a gente pôs isso lá atrás, mas por quê? Porque eu tenho que posicionar o nicho do banheiro. Porque se você toma de frente, ele está numa posição. Se você toma de costa, eu não vou pôr o nicho aqui atrás. Porque aí você tem que virar para pegar. Então, assim, é um nível de detalhe que eu fui pegando ao longo da vida, olhando o cliente, olhando a experiência. Quando você vai na casa do cliente para, às vezes, fazer uma medida, aí você pergunta, como que você usa isso aqui? Como que é a rotina disso? E aí a gente leva isso para o briefing. Aí, na hora de repassar, a gente senta com o cliente e repassa, para ver se ele entendeu direitinho o que estava escrito, para a gente tentar chegar o mais próximo possível daquilo que ele realmente sonhou para a casa dele. Aí tá. Mas aí eu vou lá e faço o briefing com você, que você falou, depende muito dessa velocidade da resposta do cliente. Se for comigo, gasta 2 anos. Aí... Vai não. Mas aí, por exemplo... Numa garrafa de vinho a gente consegue. É verdade, absorve tudo. Aí você criou esse briefing, essa empatia com a pessoa ali e tal, ok. Aí você vai 3, 4 meses, o projeto dela está pronto. Não, aí a gente tem, por exemplo, layout. A gente tem de 5 a 10 dias para montar o layout, dependendo, lógico, do tamanho da casa. Montou o layout, apresenta o layout para o cliente. Aí dá um tempo para o cliente assimilar tudo aquilo. A gente nunca gosta que o cliente decida aquilo na hora. Certo. A não ser que ele esteja muito seguro. A gente sempre fala assim, olha, leva para casa o projeto impresso, analisa, vê se é isso mesmo. Porque agora é o momento de fazer todas as mudanças possíveis. Aí o cliente leva, pensa, volta. Não, é isso aqui, Sandra. Pode fazer só essa alteração ou não, do jeito que você fez, está ok. Aí a gente vai partir para o que a gente chama de 3D, né, que são as maquetes. Aí, antes disso, a gente tem, quando o cliente já tem tudo especificado, quando você pega um projeto arquitetônico que já vem com tudo especificado, é uma etapa a menos do nosso trabalho. Mas se eu tenho que sair com o cliente e fazer todas as escolhas, eu não posso começar uma maquete antes de fazer essas escolhas. Então, tem que escolher o piso, tem que escolher a pedra, tem que fazer o projeto de gesso luminotécnico. Aí, depois é que parte para o 3D. É que você vai fazer um 3D com tudo pronto com já, tudo né? pronto. Já definido por ele, não assim, esse 3D aqui, nossa, essa cor do piso eu não gostei. Não, isso lá no escritório a gente já faz com o nome do piso. E hoje, inclusive, eu já estou escolhendo uma linha de mobiliário, dependendo daquilo que eu sei que o cliente gosta, porque vai facilitar depois a compra do cliente.
Então, eu já vou pensar na banqueta, porque eu já perguntei para ele, você quer uma banqueta giratória ou uma banqueta fixa? Ah, não, eu vou querer giratória. Então, você já busca um modelo dentro da linha que eu gosto, dentro que vai atender o cliente, para depois facilitar também a compra. Então, é um passo a passo, não dá para pular etapas. Entendi. Aí montou a maquete, apresenta a maquete, dá um tempo para o cliente assimilar, ver o que ele gostou, o que ele não gostou. Aí volta, aí às vezes tem algumas mudanças, fazem essas mudanças, após essas mudanças, aí vai partir para o detalhamento, que é aí que você vai detalhar paginação de piso, pedra, aí depois a parte de marcenaria. Então, não dá para entregar um projeto de 500 metros em 2 meses. É muita etapa, né, Sandra? Com certeza. É muita etapa. No mínimo, vão uns 4, 5 meses, se quiser fazer uma coisa bem feita. Mas é melhor fazer isso do que depois, durante a obra, ai, não gostei disso, ai, não gostei do piso, ai, não gostei. Porque eu acredito que esses 4, 5 meses que você usa para fazer um planejamento vai fazer até a obra andar numa velocidade melhor. Sim, com certeza. Porque senão fica o construtor, já definiu o piso? Já definiu o piso? Nossa, que cor vai ser o piso? Qual a espessura? Eu preciso saber a espessura, senão eu não faço contrapiso. Aí a obra atrasa, o construtor... Fica da sapituca. Aí o construtor é ruim. Exemplo, também vou te contar uma característica de outro cliente. Um cliente resolveu fazer uma casa de steel framing. Ótimo. Acho o máximo e acho que é o que vai acontecer para o futuro aí. Não sei se steel framing, mas eu acredito que o sistema construtivo industrializado vai ser uma opção gigantesca. Só que não é que as pessoas, na minha opinião, não é que está com empresas ainda fracas para fazer um sistema construtivo mais rápido. Eu acho que tem que mudar não só as empresas, não só mais experiência no sistema construtivo mais rápido, mas até mais mudança no jeito do cliente consumir. Exemplo, trabalhamos com porcelanatos aqui da Roca. Tem cliente que gasta 3 meses para escolher a cor do piso. Como que um cliente que gasta 3 meses para escolher a cor de um piso, como que ele vai fazer uma casa em 6 meses? Impossível. Impossível. Então, o jeito do consumo nosso brasileiro, se não mudar, não tem como ter um sistema construtivo rápido. Ele não é rápido. Ele, cliente, demora 3 meses para escolher a cor do piso. Como? Mas quando você me fala isso, o cliente leva 3 meses. Ele está acompanhado? Você acredita que tem horas que tá? Tem horas que eu vejo que o profissional vai perdendo até a paciência. Tem gente que é muito indecisa, é normal. Mas aí quando o cliente é muito indeciso, ele precisa de um direcionamento, Calil. Não tem jeito. Assim, cliente, porque ele não consegue definir. Se ele não consegue definir, o profissional foi contratado para ajudar, né? Para ajudar. É a receita do remédio, né? Exatamente. Não está conseguindo por quê? Porque não gosta daquela cor, porque não tem noção de como vai ficar, está em dúvida com o preço, está em dúvida com o tamanho. Nós, profissionais, temos como filtrar isso e conduzir o cliente para uma escolha. Isso é importante. Sandra, que bate-papo, hein? Que bate-papo. Você viu que passou 100 minutos? Não vi. Normalmente, eu tento extrair daí do outro lado essa jornada, o que faz, e estou feliz demais de você estar aqui comigo. Esse bate-papo para todo mundo conhecer um pouco mais da Sandra, do que seu escritório tem hoje de portfólio, quer dizer, atende o construtor, atende a construtora, faz um briefing de 10 páginas, quer dizer, uau, com o cliente. Essa jornada, da onde começou, da onde você começou, lembrei lá do seu escritório no fundinho. Bom tempo. Bons tempos. E tem só 5 anos de escritório novo? Para mim já tem um pouco mais. Não, acho que são 5. De 5 para 6. Quer dizer, a jornada é incrível, já participou de tantos projetos, já foi marcante na vida de tantas famílias, né? Eu acho que vale a pena até eu usar aqui nosso filmmaker, às vezes, para pegar
e você contar o tanto de família que você já impactou, porque um projeto você impacta na família inteira dessas pessoas. E eu, tocou aí, zeramos o relógio? Oh, beleza. E eu fico lisonjeado hoje de ter você aqui como parceiro. Eu me dou hoje o direito de escolher os parceiros que eu quero. Pode parecer um pouco de prepotência, sei lá como as pessoas do outro lado vão ver isso, mas eu me dou hoje o direito de escolher meus parceiros, do mesmo jeito que tem horas que eu sei que eu sou escolhido, porque eu acho que tem que ter também essa vontade de estar perto um do outro, porque você acaba vivendo bastante ali com o seu fornecedor, muito. Eu acabo vivendo bastante com aquele profissional, e eu adoro sentir admiração por aqueles parceiros, sabe? Esse parceiro que às vezes eu não sinto tanta admiração, eu tenho um pouco de dificuldade da rotina do dia a dia, porque eu acho que o conjunto faz toda a diferença. Faz muita diferença. Faz toda a diferença, E espero ver essa trajetória sendo contada para muitas pessoas, e que você consiga mostrar esse seu jeito ímpar de fazer o atendimento ao seu cliente, mostrar esse jeito único de definir cada detalhe, da cortina ao piso, ao projeto, ao tamanho do banheiro. Mostre isso mais, porque isso está em extinção. Meu Deus. Eu fico muito feliz, Calil, por ter sido convidada, por contar um pouquinho, que foi assim, bem pouco mesmo da história. São mais de 20 anos, né? É uma escalada que tem muitos altos e baixos. E eu sempre busquei atender o cliente da melhor forma possível. E estou aprendendo ainda. Então, quando fala assim, nossa, eu já aprendi. Não, ainda estou aprendendo. Porque o ser humano é uma caixa de surpresas. Evolução constante. Sempre. Então, assim, eu estou sempre buscando informações. E hoje, um pouco mais voltada para buscar informações de entender o cliente em si. Porque produto, você lê o manual, você tem bons parceiros que entendem tudo do produto que vende. Então, assim, a parte técnica ela é importante, mas eu acho que se a gente busca parceiros que entendem do produto, você não precisa ficar tão preso à parte técnica do produto e você voltar um pouco mais para o lado humano do projeto, que é o cliente. Com certeza. Então, para isso, é importante a gente ter excelentes parceiros que cuidam desse lado para que a gente possa cuidar do lado humano do cliente. Porque eu acho que é isso que foi esquecido um tempo. A pessoa se preocupa tanto com projeto e esquece o cliente, as emoções, a vida, as experiências que ele teve e o que ele espera desse projeto. A Érica Queiroz, arquiteta, hoje residente em Cuiabá, eu tive um bate-papo com ela muito bom. Ainda não tinha o ArchiCast, mas a gente teve um bate-papo lá de 2 horas, assim, falando. E ela falou uma coisa dentro da Casa Decor. Ela falou assim, olha, o grande profissional tem que ter grandes parceiros. Justamente por isso. Você não tem que entender do parafuso, se o parafuso é maior, menor, se ele vai fixar nessa parede ou não. Isso é minha parte, isso é o que eu tenho que fazer. Eu sou a parte técnica daquele assunto. Você tem que cuidar realmente disso. Dessa outra parte que eu não sou capaz, que eu sou a parte técnica, e você conseguir juntar todas essas etapas. Isso é o nosso trabalho. É o seu trabalho. Sandra, muito obrigado. Muito obrigado. Sandra, quero te entregar, primeiramente, aqui um presente da Doca. Muito obrigada. Que é nosso parceiro aqui na Casa Decor. Quero te entregar também essa lembrança e um agradecimento gigantesco por você dividir esse momento da sua carreira, essa construção de 20 anos. Tá aí mais uma coisinha, ó. Pode lançar um especial no seu Instagram. Sandra Oliveira, 20 anos. Eu acho que tem até mais.
É? É o que eu te falei, eu não faço contagem mais de tempo. Agora é evolução daqui para frente. É isso mesmo. Muito obrigado, tá? Quero que você faça seu agradecimento aqui para que todos vejam esse episódio e conheçam um pouquinho mais da Sandra Oliveira. Eu que tenho muito a agradecer por esse convite, por compartilhar com as pessoas um pouco da minha trajetória e vou fazer isso mais vezes. Até para eu poder dar uma relaxada, ficar mais leve, porque senão é uma coisa muito fácil para mim falar, mesmo estando aqui batendo papo. Você viu que é diferente quando eu venho especificar alguma coisa, que a gente fica aqui conversa até mais do que precisa. Aí falou que está filmando, está gravando. Eu realmente é uma etapa que eu ainda vou ter que evoluir. Mas Mas vai conseguir. estou no caminho. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigado e curte aí nosso ArchiCast Casa Decor.